Muitas vezes já me perguntaram, mano, se a Venezuela ficar boa, você vai voltar pra lá? Cara, assim, pra mim, existem diversos motivos pra eu não querer voltar jamais pra lá. Claro, eu iria de passeio, né? E esses motivos vão mais além do âmbito econômico, daquela escassez de comida, da hiperinflação, esse tipo de coisa. Até porque isso daí dá pra ajeitar. Também o âmbito político, colocar um líder novo, né, um líder diferente, né, que não seja comunista. Mas existem outros motivos que realmente impedem que eu consiga meio que enxergar a possibilidade de eu voltar para minha terra e ficar lá. E nesse vídeo eu vou falar para vocês os 5 motivos do porquê que eu jamais voltaria lá na Venezuela. Meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela e bem-vindo no meu canal. Venezuela, los hechos, los siguientes: masivas salidas de venezolanos. O primeiro motivo seria a delinquência. Devido a muitos fatores, a Venezuela se tornou um dos países mais perigosos do mundo. Está entre os primeiros países mais perigosos no ranking de países mais perigosos do planeta. Tem muitas cidades como Caracas, que são consideradas as cidades mais perigosas do planeta. Já esteve no primeiro lugar do ranking por mortes por cada 100 mil habitantes. Teve um recorde, inclusive, que bateu um tempo, né? A minha cidade é Ciudad Guayana, ela também se encontra entre as 5 mais perigosas do mundo. Então, com certeza, cara, eu nem penso em ir lá na Venezuela por conta disso, né? Dessa possibilidade de eu morrer na mão de algum ladrão, de algum bandido, de algum, sei lá, cara, existem muitas possibilidades, né? E eu, por ter vivido lá, sempre vivi em meio da violência, né? Muitos dos meus amigos de criação, né, que cresceram comigo, né, morreram. Olha, eu posso contar muitos realmente, os conhecidos, amigos que morreram em mãos da delinquência. Muita gente morreu. Tô falando de pessoas muito cercanas a mim. E cara, isso é terrível, porque eu fico pensando, nossa, é muito triste que uma pessoa viva tão pouco. Lá no meu bairro, quem passava dos 18 anos milagrosamente estava vivo. Claro que hoje em dia estou morando no Brasil, não posso falar muito bem sobre o índice de delinquência, de violência que existe aqui no Brasil, até mesmo porque eu fui vítima de violência no norte do Brasil. Quando eu morava no norte, eu fui assaltado, inclusive, vivi uma experiência muito terrível lá. Por isso que eu me mudei para o sul. Mas mesmo assim, não dá para se comparar nem o pior lugar do Brasil com a própria Venezuela. É muito complicado morar lá na Venezuela. O segundo motivo seria a crise médica hospitalar lá na Venezuela. A área da medicina lá na Venezuela está muito deteriorada. E essa foi uma das razões do porquê que eu saí de lá também. Porque, para quem não sabe, né, eu caí de uma árvore lá na Venezuela, machuquei muito a minha coluna. Já contei isso em alguns vídeos que fiz aqui no meu canal. E, cara, eu me deparei numa situação muito terrível, porque quando eu fui no hospital não tinha nem para fazer exame de sangue, raio-x, não tinha nem soro. Não, cara, era muito terrível a situação que tem lá na Venezuela. Por coisas básicas, doenças bem simples, você pode morrer lá. Isso é muito terrível. E mesmo a economia se arrumando, vai demorar pra caramba para ter um sistema de saúde bom lá. Tá muito deteriorado, extremamente deteriorado. A terceira razão seria a corrupção generalizada. Assim, o povo venezuelano, ele se acostumou a viver na corrupção, a viver numa situação na qual, se você quiser comprar qualquer coisa básica, você tem que ir a algumas pessoas que não são as pessoas próprias que te venderiam aquele produto que você precisa ou aquele serviço, e você teria que pagar algo a mais. Quase, eu acho que o 90% das coisas básicas, estou falando de comida, estou falando de serviços, coisas básicas tipo gasolina, você vai ter que pagar mais além do valor disso para poder conseguir as coisas, porque com certeza você vai achar alguém que vai pedir para você propina por conta da escassez, da dificuldade de acessar esse tipo de coisas. E isso é muito difícil que mude. Além disso, a atitude própria do venezuelano mudou pra caramba durante esses últimos tempos, né? As pessoas se tornaram muito mesquinhas, muito aproveitadoras, oportunistas. As pessoas não respeitam a propriedade privada das outras pessoas. Quer dizer, tem muitas invasões, tem muita coisa, cara.
E é um negócio terrível, é praticamente um país sem lei. Isso parece um apocalipse zumbi. E para isso mudar, por mais que mude a economia, que a economia melhore, porque hoje em dia até que tem comida lá na Venezuela e não tem tanta hiperinflação como tinha antigamente, por mais que isso melhore, com certeza vai demorar pra caramba para a atitude do próprio venezuelano mudar. Estou falando do venezuelano que mora lá. A quarta razão seria a crise nos serviços públicos. Assim, lá na Venezuela é muito difícil você ter acesso à internet, até porque é muito caro e é muito lenta também, é deficiente pra caramba. E esse poderia ser um dos menores problemas de serviço lá na Venezuela, porque existem outros problemas além que são até piores, como a gasolina. Gasolina lá na Venezuela está escassa, eles têm que importar gasolina do Irã, o país com maiores reservas de petróleo do mundo, para poder abastecer o mercado interno, e nem consegue abastecer suficientemente, né, o mercado interno. Então tem muitas filas para comprar gasolina. Claro, essa realidade pode até mudar, né? Mas as pessoas lá na Venezuela estão há anos acostumados a pagar a gasolina muito barata, extremamente barata. Mais barato do que qualquer coisa, a gasolina mais barata do mundo. E para eles se acostumarem a pagar a gasolina, pelo menos ao preço normal, né, que seria mais ou menos $1, vai demorar pra caramba, as pessoas vão fazer protesto. E isso também vai acontecer com os outros serviços. Por exemplo, água, luz, que lá ninguém paga esses serviços. Lá na Venezuela não tem quase nem impostos. E se o governo que vier colocasse imposto, colocasse os serviços ao preço real, né, e privatizasse serviço, privatizasse esse tipo de coisa, porque esses problemas, essa escassez de serviços justamente vem da nacionalização deles. Desde que eles foram nacionalizados, tudo virou uma bagunça. Nada tinha um valor real, porque tudo era meio que subsidiado pelo governo, ou tinha algum mecanismo de controle de preço para manter eles baixos, que a longo prazo gerou escassez desses serviços, gerou deficiência nesses serviços. E as pessoas lá estão acostumadas a não pagar praticamente por esses serviços, e com certeza se vier algum governo que colocasse o preço real das coisas, eles vão fazer protesto e vão querer tirar ele, porque não estão acostumados a isso. Então, com certeza, essa realidade vai demorar pra caramba para mudar. E a quinta razão do porquê que eu não voltaria lá na Venezuela, mesmo que ela ficasse boa, é que lá na Venezuela não existe futuro. Com isso, eu quero incluir tudo o que eu falei anteriormente. Delinquência, serviços básicos terríveis, até os meios de transporte nem funcionam lá na Venezuela. A corrupção também. E tem um outro detalhe, que a institucionalidade lá na Venezuela é uma porcaria. Lá, mano, todas as instituições públicas estão corrompidas. Para o país voltar à normalidade, ou pelo menos a ser um país bom, um país sem corrupção, um país onde você se sinta seguro também, porque nem segurança existe lá, teria que reestruturar todas as instituições e pelo menos demitir, sei lá, mais de 80% dos funcionários públicos, porque estão corrompidos. Além disso, muitas dessas pessoas vão para cadeia, ou até mesmo teriam que tomar medidas mais drásticas, né? Porque a corrupção está muito enraizada lá na sociedade como um todo. Estou falando dos civis, dos funcionários públicos, tudo está totalmente corrompido. É muito complicado viver numa sociedade assim, num país assim, com tantos problemas sociais. Tem gente que enxerga a Venezuela como um problema gigante economicamente, né? Mas não, a raiz do problema está na própria sociedade e ela vai demorar pra caramba para mudar. Existe um estudo científico que fizeram faz um tempo sobre o Muro de Berlim lá na Alemanha. Quando caiu o Muro de Berlim, o pessoal da Alemanha Oriental, que era do socialismo, eles demoraram pra caramba para se adaptarem à sociedade nova na qual eles estavam se incluindo, que era a Alemanha Ocidental, ou seja, a Alemanha capitalista, porque eles estavam acostumados a viver no meio de corrupção, no meio de problemas econômicos muito fortes, que fizeram mudarem a atitude das pessoas. As pessoas se tornaram muito mais mesquinhas, desonestas até. Não existia muito respeito pelos direitos individuais das outras pessoas. E isso custou muito para mudar, sabe? Tanto é que hoje em dia tem muita gente lá na Alemanha que tem preconceito do pessoal lá da Alemanha Oriental. E muitos deles vivem em condições diferentes, bem diferentes do povo que morava na Alemanha Ocidental. Então, para a Venezuela melhorar, se tornar um país assim, bom para se viver,
vai demorar muito. É isso por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha e me segue nas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.